Olá! Eu tenho uma novidade para contar. Se vocês já viram no Instagram, se já foram lá cutucar em rede social, vocês já estão sabendo. O Aqui Entre Nós tem outro formato, outra casa, outro modo, outro universo. E esse é o episódio número 1, que é muito especial, porque ele está sendo gravado aqui na cidade de Eldorado do Sul. Nós estamos em março de 2026, no auge de um dos temas mais importantes em todas as redes nacionais de notícia, que é a violência doméstica. E aqui vocês vão nos ver aqui com vários outros formatos. Porque eu sou Fernanda Sasso, também advogada, comunicadora e exerço muitos papéis na sociedade, na minha casa e pelos lugares onde eu passo. E o que acontece? Nós, juntas, decidimos retirar do papel e dos nossos objetivos profissionais uma forma de movimentar tudo aquilo que a gente já acredita, que é a justiça. Nós temos aqui, nesse lugar, um dos valores mais presentes que a sociedade clama por hoje. Nós trouxemos e traremos hoje o melhor do conteúdo jurídico que nós podemos entregar para vocês, com essa visão ampliada, com essa visão sistêmica, com essa visão não só de advogadas, mas também de pessoas que atuam dentro de um ambiente escolar, que têm visões de mundo jurídico diferentes, que têm opiniões sobre os lugares onde passam. E, principalmente, nós, mulheres, entendemos que a violência doméstica ela não deixa somente cicatrizes físicas, problemas psicológicos. Elas aprisionam a alma da vítima, da família, do contexto, dos filhos e de toda a sociedade que hoje tem trazido esse tema com tanta importância. Esse tema que está todos os dias no teu cotidiano e que, se nós não falarmos sobre ele, vai ser mais uma coisa que a gente não pode solucionar e que a gente acaba deixando para depois. Então, hoje, o Aqui Entre Nós, episódio 1, vai trazer esse tema tão importante que é a violência doméstica. E eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês minhas nobres colegas. Eu estou aqui com a Natana Alves, advogada criminalista, que, assim como eu, tem essa visão ampliada, essa visão sistêmica, essa visão que consegue ver não só o réu, como a vítima, a família dos dois e, principalmente, toda a instrumentação jurídica que a gente tem tanta preocupação durante a faculdade e, principalmente, no exercício da advocacia. Natana, bem-vinda. Muito obrigada, Fê, pelo convite. Estou adorando. Nós também estamos aqui com a Júlia. A Júlia Garcia, para quem já acompanhava os outros episódios, ela já teve no episódio do Aqui Entre Nós com uma outra proposta, num outro momento profissional. E agora a Júlia, além de ainda presidente da Comissão da Jovem Advocacia da nossa região, também está cada vez mais inserida no direito de família. Ju, que bom! Também quero agradecer a Fernanda pelo convite. Acho que o assunto é bem bacana, que além de envolver mulheres, vai envolver nós como sociedade, né? Como um todo. Exatamente. E nós escolhemos também, com muito carinho, a Camila Calvetti, que é a nossa colega também, bacharel em Direito, em breve vai receber a credencial pela nossa seccional daqui, mas que principalmente exerce um dos papéis mais importantes e modificadores na sociedade, que é a responsabilidade de ser uma diretora de escola. Camila, obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento com essas mulheres, antes de advogadas, mulheres maravilhosas, empoderadas, que só fortalecem para que a gente dê voz a um movimento que a gente precisa dizer agora, que é chega para essa violência, que começa desde a escola até o trabalho de vocês juridicamente. Exatamente. E assim, né, gurias, para que a gente possa começar o nosso bate-papo de uma forma contextualizada, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Eldorado do Sul, e o nosso município não é diferente dos outros municípios
sulistas que têm uma característica e uma cultura tão enraizada de não só machismo, mas de apoderamento das coisas que são exercidas por mulheres ou que as mulheres carregam na sociedade. E aí, assim, quando a gente começou a falar sobre os primeiros assuntos que a gente podia trazer, logo veio à tona essa questão da importância da conversa na escola, da importância da gente dar voz e falar cada vez mais sobre esses assuntos, porque todos os dias a gente vê um aumento e um número crescente de violência contra mulheres. Mas cada vez mais a gente tem políticas públicas de combate a isso. Então, hoje em dia nós temos números, nós carregamos histórias, nós às vezes sabemos o nome das vítimas por referência, a gente se aproxima das histórias, às vezes porque é de grande impacto, como a moça que foi arrastada, como a mulher uma das imagens públicas que agora aconteceu nas últimas semanas, que já tinha sido uma vereadora. Só que, assim, em que momento que vocês acham que a gente se perdeu um pouco? Do tipo, ok, nós temos tantas coisas para fazer e nós temos tantas políticas públicas e a gente já fala mais sobre isso, já tem os dados, mas em que momento que a gente está errando? Será que são nas nossas próprias condutas e não dá limite? Ou será que o nosso buraco deveria ter começado lá na escola? O que vocês acham? Sobre políticas públicas, do meu ponto de vista, né? Muito se fala sobre ter políticas públicas, mas as existentes estão sendo eficazes? As existentes estão sendo usadas? Isso é um ponto que eu quero essa reflexão. Nosso município de Eldorado do Sul tem muita política pública. No sentido de que, quando a mulher vítima, ela tem assistência na questão habitacional, aluguel social, prioridade de tramitação em processos administrativos, prioridade em vaga em escola, enfim, prioridades, prioridades, prioridades. Tá chegando na ponta da linha para essas mulheres. As políticas públicas, elas têm esse conhecimento. Então, a gente tem que ter essa reflexão de que aonde estão errando, porque políticas públicas têm. Se tu colocar no papel, tem. Mas não está chegando na ponta da linha. Tu acha que falta publicidade? Falta publicidade e até uma sugestão, que nem eu falo. Quando tinha outra juíza de Eldorado do Sul, a doutora Gisele, ela até queria fazer essa sugestão que eu vou dar agora. Mas como houve a troca, né, de magistrado, não se deu seguimento. Ela queria que tivesse uma conexão entre os poderes, tá? Onde a prefeitura e ela tivesse acesso a todas as leis da prefeitura que beneficiasse a mulher, para que no final do despacho ela constasse as leis municipais. Então, eu acho que já é um avanço. Seria, né, uma união do poder judiciário uma união com entre os poderes para chegar numa decisão, num despacho de um juiz, onde vai dar a medida protetiva para essa mulher, né? E, ao final, constar as leis municipais. Isso pode ser para vários municípios. E é uma coisa tão simples, mas ali já constaria, né? E outra questão, assim, que eu vejo é que, conforme a gente já tinha trocado um assunto no início, que as mulheres, elas vão até a delegacia, mas e o pós? Essas políticas públicas, coordenadoria da mulher, está sendo eficaz? Estão dando suporte para essas mulheres? Então, acho que tem que ter Nós temos aqui no município uma casa de acolhimento, né? Mas é uma casa de acolhimento para crianças. Sim. Mulheres, nenhuma. Não. Mulheres, a casa de acolhimento não se sabe o endereço, né? Por questões de sigilo. Mas fica fora da nossa comarca. Aqui hoje não existe. Mas tem um encaminhamento. Tem um encaminhamento. E até pegando esse gancho, né, Júlia, o trabalho de conclusão de curso da Camila, que é super recente, né, Camila?
ele trouxe justamente essas questões institucionais, né? E principalmente dessa questão do acolhimento da pós-vítima. Ok, já se sabe que existia essa violência, ou que existia essa conduta ilícita, ou que era incômoda o suficiente para a mulher ir registrar uma ocorrência. E aí depois o que acontece, Camila? Então, depois o que se vê é que dentro da atuação judiciária há justamente essa falha no acompanhamento. Não há uma conversa das políticas públicas, que são através das coordenadorias das mulheres, porque a prefeitura podia atuar dentro do judiciário através da coordenadoria da mulher em parceria com o judiciário, e não há este diálogo da Coordenadoria da Mulher. E aqui em Eldorado, particularmente, nós temos um Conselho da Defesa dos Direitos das Mulheres que hoje está suspenso. Ele não está em funcionamento pleno e efetivo. Tentou se retomar agora em 2025, no final de 2025, pós-enchente, e não houve ainda essa retomada, que era um conselho que atuava junto à coordenadoria para buscar, para cobrar que as ações fossem mais resolutivas. Então, hoje a gente tem um conselho da mulher que ora foi atuante e hoje não está atuante. E aí o que acontece quando essa mulher chega dentro do judiciário, e o estudo que eu fiz, ele é um estudo baseado num estudo já previamente feito de 5 anos, dentro do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o IPA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e eles fizeram uns cadernos de estudo, onde eles observaram que há 3 tipos de magistrados. Aqueles que são moderados, que atuam de uma forma mais comedida, aqueles que são conservadores, que sabem e têm conhecimento, óbvio, da lei, principalmente da Lei Maria da Penha, mas que não gostam de atuar em casos e preferem se omitir a esse papel, e há aqueles juízes que têm a preferência por atuar em casos de violência doméstica ou de feminicídio, e isso é uma menor parte. Que seriam os mais ativos. Que seriam os mais ativos. Uhum. E isso hoje no Brasil, porque essa pesquisa é no Brasil, é um número bem menor, chega a ser 7% só do judiciário. E o que demonstra nessas pesquisas, e isso é muito interessante, porque ali tu tem transcrições das audiências e também consegue assistir, e aí a Natana, que atua dentro do Tribunal de Júri, vai saber, é a maneira como se porta, a maneira da revitimização constante da vítima dentro do judiciário. Há transcrições de audiências que tu fica perplexo com a atuação dos promotores ou dos juízes que questionam a vestimenta da vítima, que fazem ela se sentir diminuída por ela estar vestindo uma roupa tal, um vestido X, um comportamento Y. Ah, mas tu já tinha feito antes. Ah, mas não foi o primeiro homem que tu te relacionou. E aí, quando tu vê dentro do judiciário que a mulher chegou até ali e ela acha, aqui eu vou ter a minha proteção, e tu não tem, isso é realmente muito impactante para quem está, como eu, entrando no direito e acreditando que a gente vai conseguir fazer essa justiça para as mulheres vítimas dessa violência e para essas famílias, né? E essa tua fala, Camila, ela também me traz uma questão que eu acredito que seja muito presente ainda dentro dos tribunais de júri, que é a vivência da Natana, né? Que é justamente essas pré-concepções de, olha, eu contribuí de alguma forma para que chegasse nesse resultado. Então, se nós falávamos antes que as violências físicas eram as que mais apareciam e eram as que facilmente são identificadas, as violências psicológicas hoje cada vez mais estão sendo faladas sobre isso, porque é justamente essa questão. Olha, ele me bateu porque eu não entreguei o celular para ele. Ele me perseguiu e me ameaçou porque eu saí de casa vestindo tal roupa. Então, eu queria que tu trouxesse também um pouco dessa visão da tua vivência, Natana. E o que às vezes é mais constrangedor ainda, Fernanda, é eu estar em uma audiência, né? Não é um tribunal do júri ainda, porque não tem uma tentativa ou realmente um feminicídio em si, mas tá em uma audiência que eu defendo o réu. E eu e a vítima somos as únicas mulheres dentro da sala de audiência. E por muitas vezes eu vejo aquele direito ser violado
E mesmo eu, como... Eu acho que é uma posição assim, antes de ser advogada daquele réu, eu preciso estar ali para garantir os direitos, independente de qualquer coisa. E às vezes eu tenho que fazer uma insurgência pro magistrado, pro promotor e falar, olha, isso aqui é revitimização, isso aqui a gente tem o Fonavídeo enunciado 50 que não permite esse tipo de pergunta, se a vítima não lembra, se a vítima não quer se expor, né? Não, essa pergunta é desnecessária. E muitas vezes o próprio magistrado me caça a palavra e continua a trucidar aquela mulher. Às vezes a câmera desliga e vem uma lição de moral de um magistrado ou às vezes de uma magistrada. O que é pior. E eu fico numa situação muito complexa. E desconfortável, porque eu tenho meu cliente e eu tô defendendo o interesse dele, mas eu não posso deixar com que aquilo aconteça. E assim, o meu cliente vai sair dali e às vezes eu continuo naquela sala de audiência. Eu vou encontrar aquela magistrada outras vezes e também a minha postura precisa ser de cordialidade. Eu vou encontrar aquela pessoa o tempo inteiro ali no fórum e é o meu cotidiano. Então, é um ambiente bem hostil, muitas vezes. Eu tenho uma fala, vocês devem ter visto, né, da ministra Carmen Lúcia, que eu até salvei aqui porque eu achei fantástico que ela fala exatamente, né? Nós mulheres somos mais pontos de referência do que sujeitos de direito. Somos quase humanas, mas ainda nos falta a integridade de um reconhecimento pleno. Então, mesmo com a tua atuação como advogado de defesa, tu percebe naquela pessoa que está ali que não é tu não está ali, de fato, na representação, mas tu tem que protegê-la de alguma forma daquilo que está sendo... Porque, assim como ela, tu se vê como mulher num espaço que parece que não é pertencente a nós. Exato, e eu vejo que por isso é da importância de ter advogados especialistas na área e principalmente na defesa das mulheres, porque a vítima, ela não tem, por muitas vezes, esse acompanhamento. Porque a vítima, ela faz a denúncia, tá? Vai até a delegacia de polícia e aí todos os assuntos que a gente está abordando aqui. Não tem um acompanhamento dessa vítima até a audiência. O tá? rito, por si Exato. só, já é... Aí chega numa audiência, ainda é exposta, tem todo o andamento processual e ela não tem ou um advogado, ou um advogado dativo, ou a própria defensoria pública. Então, o que acontece? Ela não sendo representada, não tendo o direito à voz, né? Que a gente fala que o advogado é a voz, né? A voz do cliente. Ela não tendo isso, por muitas vezes, até essa medida protetiva, ela cai. Por quê? Porque não tem uma prova eficaz no processo. Porque nesse primeiro momento, quando vai até a polícia, é o start, é o início. Ali, a palavra da vítima, ela tem força, tem poder, porque é naquele primeiro momento. Só que existe um procedimento na qual o réu, provavelmente, ele vai habilitar um advogado. E a vítima, ela não tem um advogado porque ela é a vítima e quem é o autor da ação é o Ministério Público. Mas também, se o Ministério Público não tiver provas e o réu entrar com pedido para derrubar essa medida protetiva ela vai cair, porque não vai ter justa causa. Então, a gente tem que ter um olhar de políticas públicas que ela precisa de uma representação. E a própria Constituição, no artigo 133, diz que o advogado ele é indispensável pela ordem pública. Então, será que não seria bacana o judiciário... Eles vão falar sobre custos, né? Nomear advogados dativos para acompanhamento da vítima? Uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Falta uma equipe multidisciplinar para o atendimento dessa mulher quando ela chega ali, para que ela possa ter justamente esse acompanhamento. Será que não, outra ideia, será que não seria bacana a coordenadoria da mulher estar inserida dentro da própria delegacia de polícia? Para que tenha, além das políticas públicas municipais, ter o acompanhamento pós. Porque ali é o início. E vou dizer uma coisa, muitas desistem. Porque na primeira medida caiu, porque não deu certo, e vai penando, vai procurando ajuda. Então, assim, elas precisam ser assistidas do início ao fim, elas precisam entender, e elas são vítimas, elas estão no estado de vulnerabilidade, elas não têm o conhecimento jurídico, ou como assim nós temos aqui, de que precisa ter esse acompanhamento.
E eu digo mais, vocês acham que em que medida essa mulher diz justamente chega e agora eu vou tomar providências? Ela deixa o elástico esticar até não dar mais, né? E aí, assim, a gente já sabe que normalmente os resultados não são bons. Mas a gente tem políticas públicas ainda efetivas, tipo a tornozeleira eletrônica, nós temos agora o acompanhamento pelo WhatsApp, nós temos as notificações de aproximação pelo WhatsApp, nós temos os sinais, né, de alarme, tudo mais, quando chega aquele agressor próximo, enfim. Porém, essa mulher que não sabe de onde começar, ela procura o que de referência? Qual lugar que ela procura de referência? É a delegacia ou normalmente é o posto de saúde ou a escola ou são os filhos que acabam trazendo? Da onde que normalmente está partindo isso? Aí é a saga, né, que eu falo. É a saga do... Primeiro que eu tiver um socorro, eu vou perguntar. Não existe algo exato, algo vou na delegacia de polícia ou vou no posto de saúde. E isso a gente precisa falar sobre preparação. De todos os órgãos públicos, inclusive o posto de saúde está preparado para ser ouvido e ter uma escuta referente a isso. O que eu vou fazer em caso de situação X, para que aquela pessoa não vá embora? O exemplo, cair da escada, Exato. Na semana que vem cair da escada de novo. Então, não existe uma fórmula mágica de dizer assim, é nessa situação. Acontece muito, e eu falo pelo direito de família, é que quando a gente vai fazer um divórcio, eu, como pego muitos casos de mulheres na questão familiar, de guarda, todas, digamos assim, 90% das mulheres, elas vêm com a questão de medida protetiva. Então, eu, como mulher, advogada, e que entendo dessa área, eu auxilio. E eu vejo eu tenho essa preocupação de que elas não têm um lugar correto e certo. O lugar seria ir para uma coordenadoria da mulher para que oriente. Mas será que estão preparados? Será que sabem como que atua num processo? Porque não são advogados. Não tem preparação. Nós também não temos um checklist. Exato. Né? Não temos ali uma listinha de não é e vamos dar continuidade ou vamos tentar chamar as partes. Daqui a pouco você vai numa compor. delegacia de polícia e vai dizer assim, mas de novo aqui a gente já fez, a gente encaminhou para medida protetiva, já foi deferida. Houve um descumprimento, eles vão colocar ali o descumprimento. Mas se não houve nada, mas é alguma dúvida, eu acredito que às vezes a vítima até fica meia... Constrangida, essa é a palavra, por quê? Porque às vezes houve uma falha do sistema. E aí, aquela frase que eu escuto muito. Medida protetiva não adianta de nada. E aquela frase mais antiga ainda, que era assim, ela tá aí porque ela quer. Ela apanha porque ela gosta. E tem as piadas, muitas. E onde não deveria ter. Se ela tá ali é porque ela precisa. E ela tá num ciclo, o nome já diz ciclo. E esse ciclo, ele diminui. Eu acho que para chegar a esse ponto, para a mulher ter coragem de sair desse ciclo de violência, foram muitos anos. Isso não é algo algo que aconteceu essa semana, é uma violência que começa, às vezes, patrimonial. Tu não pode estudar, ou fica em casa com os filhos, é melhor, tu cuida, e aí ele vai te tolindo, os teus amigos já não servem mais. São pequenas coisas que demoram muitos anos, às vezes, para cair a ficha. E aí as mulheres vão sendo estigmatizadas, vulnerabilizadas, e psicologicamente, quando ela chega num ponto de procurar ajuda, muitas vezes elas batem em portas que não abrem para elas. Exato. E a gente sabe disso. Sim. Esse número absurdo de feminicídios e esse primeiro trimestre de 2026 ser um dos recordes de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, ele diz exatamente sobre isso. Sobre o como não se consegue achar o caminho para se coibir que se perpetue esse ciclo de violência. E isso também começa desse papel que a gente tem dentro do trabalho escolar, que é muito importante. A gente tem um dado que é chocante, gurias, que é um dado que a gente não fala, que é o dado daquilo que vem depois.
Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu chego a ficar arrepiada. Do 2021 a 2025, nós temos 660 crianças órfãs do feminicídio. O impacto, né? Olha o impacto que isso tem socialmente, a curto prazo na vida delas, mas a médio prazo nelas como pessoas viáveis, como seres sujeitos de direito que um dia estarão transitando nessa sociedade. Ou E que um dia vai ter filhos. Que um dia vai ter filhos. E aí a gente já pega a parte psicológica de que tudo que acontece na infância reflete no futuro e esse acompanhamento para essas crianças também. Sim, e como não tornar isso um hábito neles, para que eles perpetuem esse ciclo de violência que muitas vezes começa na adolescência, nos namoros, naquele conhecimento da sua vida, da sua sexualidade, onde eles começam a tolir os comportamentos do companheiro, do namoradinho, e começa na perpetuação desses ciclos também, que vem também de um ciclo de violência que vem de casa. A Natana, inclusive, teve um caso bem peculiar que era justamente sobre isso, né, Natana? A gente chegou a conversar pelo WhatsApp. Esse caso, geralmente o que acontece, né? Essa criança órfã vai recair em cima de quem? De uma outra mulher. É sempre uma mulher que tem a responsabilidade disso tudo que vai ficar dessa história. Então, é outra mulher, é a avó, é uma tia, e que vai acolher essa criança e vai ter mais esse peso para administrar ali da melhor forma, tentar resolver. E eu tive um caso, meu primeiro caso de feminicídio da minha carreira foi bem complexo, porque eu defendi um réu confesso, né? E com tudo filmado, uma investigação da polícia perfeita. E nesse caso, com todas as políticas públicas aplicadas, medida protetiva, Patrulha Maria da Penha chegou minutos depois do assassinato da mulher. E então, assim, como pesquisadora também, eu vejo que tem alguns fatos, algumas coisas o Estado não vai conseguir inibir. Não vai conseguir. O cara aí, uma das minhas perguntas pra esse réu, pra que eu pudesse, de alguma forma, eu tinha 1h30 pra defender ele. Vou fazer o quê em 1h30, né? Se ele é, confesso. Se ele é, confesso. Isso e o Eu quero dizer, processo. oi, jurados, tudo bem? Ele é confesso, O tchau. processo tá super bom. Não posso, eu preciso fazer. O processo ótimo, a polícia fez um excelente trabalho. Todas as... Cara, não tinha o que eu fazer. Sim. Daí a gente precisa levar respostas pra esses jurados. Eu preciso te conhecer, preciso saber da tua história. Por que tu fez isso? O que aconteceu? E as respostas foram as piores que eu poderia ouvir. Que é, eu ia matar ela de qualquer jeito. O meu objetivo era matar ela. E assim, durante o processo contava exatamente essa história. Porque ele tentou diversas formas e estratégias e uma mente, diga-se de passagem, brilhante, pra ir atrás dessa mulher e conseguir o acesso a ela, porque ela estava escondida também. E sabendo um pouco mais da história dele, e eu, nesse caso, não tive coragem de pedir absolvição pelo meu cliente, eu deixei exatamente nas mãos dos jurados, eles são conselho de sentença, e aqui o meu papel é expor, e decidam vocês com a íntima convicção de cada um. Mas o caso todo é esse, a história é esse. E esse caso... Por que fazer isso? Será que essa pessoa sabe o que é o amor? Sabe o que é o carinho? E de que lar veio essa pessoa, né? De que lar veio esse homem? Veio de Sim, um não lar... justifica o ato, Não. mas com certeza para ele chegar até ali o cometimento desse crime, ele teve toda uma história, uma caminho, né? Uma história, né? E eu Uma acho história. que como políticas públicas, como jurados mesmo, julgadores daquela causa, eu como defensora, devia essa resposta para a sociedade, para a família que estava lá presente. E a história é também horrorosa. Que ele era fruto de... O pai dele havia estuprado a irmã e ele era fruto disso tudo. Então, que impactos que gera uma criança? Então, vai muito além, que eu acho, da cresceu escola. estigmatizada. Né? Aí a gente volta na questão da infância. É. E o que tudo isso... Será que essa pessoa sabe que é amor, né? Que sentimentos que isso tem? A Fernanda me conseguiu uma psicóloga para que eu pudesse
explicar um pouco. Isso tá além do mundo jurídico. Isso tá além do meu campo. E trabalhar no júri é isso. Ter que olhar além do campo de visão jurídico do que tá na lei. Porque eu sempre falo quando eu entro no plenário, que é o meu lugar preferido do mundo, assim, que é onde as pessoas, a sociedade pode fazer justiça. Pode ver a justiça acontecer e julgando um caso real, a vida real, e ir pra casa e dizer, ó, hoje foi feita a justiça, tô vendo ser efetivado. Tu acha que o que tu tentou fazer nesse teu entendimento com ele foi buscar humanizá-lo? Sim. Até para que tu pudesse fazer a defesa dele, tu Sim. precisava ver mais do que o cometimento do crime, E precisava sem entender, desmerecer né? a vítima, que isso também é importante. O Sim. fato de tu defendê-lo não quer dizer que tu estava contra a vítima, Óbvio. né? Que normalmente Isso é essa muito que é a percepção. interessante. De né? achar que tá contra, né? Mas não tá Isso. no exercício legal da profissão, né? Exato. E, inclusive, assim, por exemplo, eu atendi um cliente que descumpriu uma medida protetiva ou que teve uma briga com a esposa. Quando eu vou fazer meu pedido de liberdade numa audiência de custódia, a primeira coisa que eu falo é: esta defesa não compactua com a violência doméstica e os fundamentos desse caso são esses, e aí eu monto meu pedido de liberdade. Mas o meu discurso inicial começa ali. É o teu cartão de visita. Exatamente. Do tipo, olha, eu não estou aqui como uma pessoa alienada, dizendo que eu sou contra a vítima e que eu sou a favor de qualquer tipo de violência. E que ele saca uma carta branca para fazer alguma coisa, não é isso? Exatamente. E eu acho que isso é importante dizer, porque quando tu vê uma mulher defendendo um homem, Exato, chegamos no ponto. né? Tu olha para aquela mulher e pensa como ela conseguiu chegar até ali para fazer esta defesa, né? É uma força jurídica que tu tem que ter para te despir do teu papel e humanizar aquela pessoa que também teve uma história como esse rapaz aí que tu citou. E que também teve uma história que poderia ter sido... O caminho deveria ser outro se as políticas públicas que a gente tanto fala tivessem funcionado para ele na infância. Talvez o encaminhamento dele, a forma como ele ver a relação dele não teria chegado ao ponto que chegou. É, porque pra gente não fugir muito do assunto, quando a gente fala da infância, no caso que nem aconteceu com ele, provavelmente a gente vê um descaso até de um acompanhamento pelo o CRAS, né, que fala, né, o Centro de Referência, na questão psicológica, a questão psiquiatria. E às vezes, muitas das vezes, porque eu lido com casos de abuso sexual infantil, além de Maria da Penha, ela também esses casos, né? E eu vejo que se não tem um advogado, volta a dizer, porque ela é vítima, a criança é uma vítima, o autor da ação é o Ministério Público, se tu não ficar em cima na questão psíquica, aí tem essa questão futura, né? É por isso que eu acredito, e aí o meu estudo, a minha pesquisa, ele concluía exatamente isso. A importância de uma equipe multidisciplinar nos espaços jurídicos, dentro da coordenadoria da mulher, como tu disse, muitas vezes não há um advogado para dar uma orientação. Exato. Deveria ter dentro da coordenadoria. E eu tava lendo sobre isso, porque às vezes a gente tem medo, né? Será que daria... A gente coloca muito medo pela instituição OAB, né? Será que daria? E aí eu fazendo essas pesquisas e eu vi que daria sim para ter dentro da coordenadoria da mulher advogados para fazer todo o suporte, como a doutora. Eu vou chamar de doutora já, porque para mim já é doutora. Obrigada. Doutora por Sinto honrada. excelência. Porque dá para fazer convênios. Porque daí tem os advogados da ativo, não que tu vai Sim. receber valor, mas sim tu tá dando prestação à sociedade. Exato. Então, por quê? Porque hoje, se a gente colocar a defensoria pública, gente, já tem muitos casos, né? Muitos casos, não tô falando nem tanto não tô falando nem da violência doméstica que já existe. Eu tô falando de casos N's do direito. Aí tu colocar mais essa demanda, essa responsabilidade, vamos usar as instituições. A OAB, fazer convênio, parceria, no diálogo entre os poderes e fazer com que uma coordenadoria da mulher seja forte, seja multidisciplinar, onde essa mulher, além dela ser acompanhada muitas vezes para fazer uma ocorrência policial, ela já sabe com todos os direitos que ela vai ter e ela vai ter um respaldo pós-ocorrência. E eu acho que seria muito eficaz, acho que Eldorado do Sul e região, se caso fizesse dessa forma,
pularia várias etapas, inclusive até a Que eu questão acho que de as políticas violência. públicas, elas apagam o fogo. Não sei o que vocês... Se Só vocês sempre, concordam, né? eles apagam o fogo. Aconteceu Só não sei o sempre. que, a mulher... Eles vão lá, vamos ajudar, vamos acolher, vamos não sei o que. Cara, mas antes, tudo que se poderia ter construído enquanto sociedade, para que a gente poderia ter evitado, com o papel esse papel multidisciplinar, esse papel de conscientização dentro da sociedade. Se a gente faz essa atuação antes, como o trabalho de vocês nesse OAB vai à escola, isso é de uma importância tremenda. A informação que estão dando para as crianças, para os jovens, para que eles talvez não hoje, mas amanhã possam não reverberar esse comportamento e também possam entender quando em casa aquilo é um comportamento. E eu estava até ouvindo a delegada Nadine falar sobre isso agora, nas tantas entrevistas que ela deu nas últimas semanas, e ela trouxe uma frase que eu acho que é a mais fácil da gente identificar, que normalmente as mulheres e as pessoas, né, vamos trazer aqui, vítimas de violência, não se identificam como. Então, elas acham que não são vítimas. E que, ou pior, que é o que a gente já tinha falado lá no início, que elas contribuem para a agressão. E quando a gente vai tratar de crianças, porque a intenção da OAB Vai à Escola é um projeto já muito antigo, há mais de 10 anos, que é justamente essas políticas de conscientização. Então, quando tu traz dessa forma didática, do tipo, olha, pedir a senha do seu celular, exigir a entrega de objetos, exigir a troca de roupas, proibir conversar com as amigas, sair com as amigas, ferir algum tipo de grau ou de liberdade individual, discutir na frente de todo mundo. Gente, não está indo por um caminho normal. E aí, se eu for falar a minha geração, eu acho que é praticamente a tua, né, Camila? É. A nossa geração, a gente não tinha essas conversas. Não, de forma Essas nenhuma. conversas, elas não existiam. O que chegava até nós? Olha, o conselho tutelar, ele vai na tua casa, hein? Era algo punitivo. Era assim, Era punitivo. Essa do conselho tutelar, né? Claro, eu vou O chamar conselho o tutelar é o bicho-papão. Vou chamar o E conselho ele vai te levar. Isso, A culpa é tua. que era tipo aquela da carrocinha do cachorro, né? Era mais ou menos isso aí. Do tipo, olha, a carrocinha leva o cachorro, o conselho tutelar leva as pessoas. Leva as crianças. E só existia essa divisão. Então, quando a gente passou para essa nova geração de agora, que tem um acesso à internet, que tem acesso a conteúdos explícitos a qualquer momento, que tem o controle de... A fulana está online, agora não está mais online. Com quem é que tu estava falando? Estava online por quê? Mas tu não disse que tu ia dormir? E Sim. a gente precisa atualizar essa forma de comunicação. Porque eu, como mãe, eu vou passar para o meu filho o meu espelho, a minha vivência e com base nas minhas experiências que estavam lá no conselho tutelar ainda. Eu não vou saber falar a linguagem dele. Quem vai saber falar? Os amigos. É. E aí, tantas outras vezes, são os próprios amigos, os namorados, os parceiros, os brothers, que também incentivam de ficar nessa zona de conforto, que na verdade não Eles se é. estimulam, né? Porque no momento que tu tá fazendo algo e eu tô gravando um vídeo, tô rindo junto, eles acabam estimulando. Mas eu vou dizer para vocês que ainda tem salvação. Dentro de um parâmetro escolar, eu vou dizer para vocês que a gente tem os nossos assistentes. Porque assim como há aqueles que riem e que acham bonito, tem aqueles que não veem dessa forma. E muitas vezes eles não se expõem para justamente aquela questão do advogado, do adolescente. Ele quer ser aceito no grupo, a criança quer ser Exato. aceita num grupo social. Isso faz parte do crescimento do ser humano. Então a gente tem aqueles que vão lá discretamente e falam ou para mim, ou para a coordenadora, não só para mim, converso com outras diretoras, isso é o normal.
eles chegam e dizem assim, olha, Sora, olha só, o fulaninho mandou tal coisa. Aí eles mandam print pro celular da gente, das conversas deles nos grupos, que eles não concordam com o que com aquele amigo, aquele colega tá fazendo em relação a uma colega, uma namorada, uma irmã, ou alguma coisa dentro de casa. E então a gente tem os defensores, a gente não tem só, porque hoje também a mídia mostra muito esse comportamento dos jovens se incentivando a praticar atos ilícitos e a praticar violências, a praticar bullying, mas também há aqueles que não concordam. Por isso que tem uma frase também que diz, né, que é sempre um homem, mas não são todos os homens. Não são mas todos. é sempre um. E até nesse contexto que a gente traz, quando a gente fala em violência doméstica, as pessoas imaginam que é só dentro de casa, né? Então, é dentro da minha casa que tem que acontecer. Não. Na verdade, a violência trazida nessa esfera mais ampliada, nessa ótica mais humanista, ela traz justamente esses critérios de não liberdade. Então, até que ponto eu tenho um posicionamento bom o suficiente para dizer esse aqui é o meu limite? Porque normalmente os perfis de agressores, né, que a Natana vai saber identificar muito mais fácil do que nós todas juntas, normalmente os perfis de agressores, eles já têm essa aproximação justamente pelas pessoas que já são consideradas vítimas por elas, né? É um imã, né, que eu falo. É um imã. E é uma balança, né? Já que nós estamos aqui... E geralmente esses homens, né, pela sociedade é o queridão do futebol, é o capaz, jamais faria algo assim. E é o tapa e abafa. Exato. Também. Então, assim, lá no início, nós estamos falando de um homem muito conquistador, ou de uma mulher, vamos, né, ser realistas. Estamos falando de uma pessoa muito conquistadora, que entrega tudo que ela tem e que normalmente deixa essa balança super desequilibrada, porque a então vítima jamais será capaz de suprir tudo aquilo de bom que recebe. E a frase que dói meu ouvido em qualquer audiência é quando eu vejo que aquela mulher ela é vulnerável, que ela, de uma certa forma, ela tá dentro daquele ciclo de violência que a Júlia já falou, e ela fala assim, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é trabalhador, mas ele só faz isso quando bebe. Só que ele bebe sempre, né, tchê? Daí não dá. Daí ele passa de segunda a domingo bêbado. Então, assim, tu vê que aquilo é muito triste e vai além do que o judiciário mesmo possa resolver. E aí eu acho que a gente tem que trazer também o consumo de drogas, o consumo do álcool. Isso tudo tá muito ligado à violência. Porque às vezes a gente acha que o perfil, Fernanda, é esse cara legalzão, às vezes não. Às vezes é um cara tímido, é uma mosca morta, mas que enche a cara e se acha o machão dentro de casa com a mulher. E também a questão de não tem classe social também, né? Não tem classe social. Não tem. Não tem classe Nem social. pra vítima e nem pro agressor. Exatamente. Fato. Eu até comecei, o meu estudo, ele começou num caso que aconteceu anterior, agora tem o da Diniz, né? Eu que ia referir, inclusive. Exato, teve o da Diniz que teve uma grande repercussão, mas anterior a Diniz, teve um caso muito similar ao dela, que era da Jo Souza Lima, que era de Campinas, o pai dela era prefeito, ela era branca, ela tinha um poder aquisitivo e ela também foi morta nos anos 70, vítima de feminicídio, e o marido foi absolvido por legítima defesa da honra, né? E aí o meu estudo começou quando eu li um livro a respeito desse caso, o quanto eu fiquei chocada nessa inversão dos papéis e de quanto isso como sociedade não nos cabe mais, né? Então, a Marisa Correia, que é uma autora maravilhosa, né? Sim, E a Marisa Correia começa o livro dela falando da Jo Souza de Lima e ela vai contando outros casos que tiveram na década de 70 e 80 que acabaram em absolvição por parte desse homem por legítima defesa da honra, que é uma tese que hoje não cabe mais, né? Não, dentro... e caiu por terra ontem, gurias. Falando em história, é ontem. E a minha dissertação no mestrado é em relação a isso. E eu tava estudando. E quem foi a primeira gaúcha, assim? Primeiro caso de feminicídio gaúcho. Gurias, quando eu vi, vocês não vão acreditar. Maria Degolada.
Ah, Não. sério? É o nosso marco do feminicídio. Gente. E que faz parte Ah, da lenda lenda. gaúcha. É. Eu tava lendo tem uma comissão externa agora de direitos das mulheres que saiu agora há pouco. Então eu tava lendo e aí traz um pouco da história gaúcha e aí fala da primeira morte registrada, né? Sim. Deve ter outras, mas no Rio Grande do Sul é a lenda da Maria Degolada. E eu achei que a gente leva isso como Já é uma chancela. Eu lembro já de é quando eu era pequena, eu morria de medo Ai, de... coitada. Na escola, Tu mal na que sabia que a escola. Maria Degolada Era uma vítima de feminicídio. Nunca E foi Não ia falado perseguir na as crianças época. que ficavam repetindo na frente do espelho. Gente. Não, olha, agora me caiu os butiá. Eu vou até anotar aqui, Maria Degolada. Pra ver mais Não, sobre. É. E olha só, gurias, assim, né? A gente tá falando aqui de um emaranhamento jurídico, né? Nós temos, e dentro da advocacia e dentro de tantas outras atividades, nós temos, assim, juntados dentro de um processo, uma vida resumida de uma pessoa, né? De que maneira que vocês acham que essa nova forma de advogar que nós exercemos, ela traz de benefício social, assim? Porque antes, né, a gente tinha aquele famoso baixar pilhas. O judiciário sempre foi um acúmulo de processos e sempre foi uma insuficiência de pessoas capazes de julgar o número de processos. E sobre a minha visão, o que eu entendo, né? E até a gente esteve conversando sobre isso esses dias no salão, eu e a Camila. Que na medida em que tu entrega o teu problema ao judiciário, para que o judiciário resolva a tua celeuma, seja ela qual for, e aqui a gente vai abrir um parênteses, não só a violência doméstica, tu está entregando para um terceiro justamente a responsabilidade e o poder, principalmente, desse terceiro resolver como ele achar que deve. Poder de decisão, é. O poder de decisão deixa de ser teu. Quando a gente volta para o âmbito da violência doméstica, a gente tem duas pessoas que podem ter a autorresponsabilidade de cessar o dano. A primeira, né, que é o agressor, parando com aquilo pela pré-conscientização ou pela pós-conscientização. E a vítima de dizer, olha, aqui é o meu limite e agora chega. E não naquela ameaça do divórcio, né? Se tu não parar de beber, eu vou me divorciar. Se tu não parar com isso, eu vou sair de casa. Mas de que maneira vocês acham que a gente teria como não judicializar isso? Como não chegar a essa esfera? É justamente pela escola? É a gente tendo essa multidisciplinaridade das políticas públicas? É a OAB falando um pouco mais sobre isso e atuando de forma conjunta com o Poder Judiciário e Legislativo? E aqui eu quero trazer para a seara de Eldorado do Sul, Guaíba, a nossa região aqui. Nós temos delegacias que apoiam. E já temos, né, finalmente, uma delegacia que já tem um direcionamento para uma pessoa que seja capaz, suficiente capaz, de atender as vítimas. Mas e depois? O que a gente faz? Na época do meu TCC, eu fiz sobre justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica. Na época, 3, 4 anos atrás, tinham alguns núcleos no Rio Grande do Sul que eles faziam uma composição entre o casal e acordos, assim. Eu lembro que Caxias era muito forte nisso. Eu teria que revisar esses estudos. Mas faziam uma autocomposição entre aquele casal para ver se aquilo se resolvia. E é engraçado que o processo, né, ele não acompanha a vida das pessoas. Nunca. Não. Então, já aconteceu caso assim, o cara foi preso pelo descumprimento de medida e a audiência saiu 1 ano depois. Eles já estão juntos de novo e felizes, vivendo felizes. E aí chegam na audiência de casalzinho, assim. De mão. E aí eles falam, e o réu às vezes quer falar, assumir que fez enfim, qual a violência que seja capturada lá pelo artigo,
E ele fala às vezes, e eu não sei os desfechos finais, porque às vezes eu acompanho só até ali, até a sentença e pronto. Mas eles falam que às vezes a prisão daqueles 90 dias, que não tem muito choro e cada vez tem menos choro ainda, aqueles 90 dias ali mudaram a vida deles. Porque é a cadeirinha do pensamento. Exatamente, eles têm um baque, daí voltam e voltam. Porque muitos é a Pianinho. primeira vez que são presos, né, Isso, Natana? porque geralmente são caras bom pai, trabalhador, né? Voltamos aquele versículo. Voltamos lá. Então, assim, o cara só, acho que tem um sustinho. E é um susto, né? Porque a Natana, eu não faço... O criminal eu só faço até a questão da Maria da Penha ou abuso sexual infantil. Mas teve uma situação que eu pedi pra Natana me acompanhar na penitenciária. E esse foi violência doméstica, tá? E eu não pego. Mas como a Natana pega, eu disse, a Natana trabalhou comigo, me pediu, bora lá, e eu confio em ti, vamos lá. Natana, ele não chorava? Ele chorava, ele dizia, pelo amor de Deus, me tira daqui. Tipo assim, eu vou mudar. Ele, sabe, saiu num desespero. E só pra compartilhar que acabou, não tô dizendo que mudou, ele não está mais com a mulher, mas está vivendo uma vida trabalhando, ficou o período, né, preso. O período curto, esse que a Natana falou, mas voltou, quis ser uma nova criatura para trabalhar e voltar, né? Mas é bem isso que a Natana falou. Muitos levam um susto porque é a primeira vez. E aí eles desacreditam que poderia um dia acontecer de ser preso. E eles não deveriam ter também com isso um acompanhamento também psicológico? Não seria o ideal para que essa transformação seja efetiva, para que não haja um índice de recidência? No mundo ideal, sim, no né? mundo ideal. Já é difícil para ter acompanhamento para a vítima. Eu conversei com um promotor em um júri, e ele é da cidade de Caçapava do Sul. E ele tem um projeto lá, e olha, é interior, não estamos falando de capital, de Porto Alegre, é interior. E ele tem um projeto lá de reabilitação para esses réus. Interessante. Então, na hora do... O próprio Ministério Público, na hora de fazer a denúncia, ele é o autor da ação, né? Então, ele coloca isso lá e aí o juiz na sentença já pode dar. Dizendo, então assim, a tua pena é essa e também fazer a reabilitação lá no cursinho, nas horas, na palestra. Perfeito. Isso aí seria um mundo ideal. E esse curso, enfim, seja a parte psicológica, remeter o relatório para o juiz, né? Como um ofício. Isso seria bastante eficaz. Então, são pequenos pontos que a gente está falando, assim, de ideias e sugestões que eu vejo que poderia dar uma baita de uma eficiência. E, novamente, nós não estamos aqui para defender os autores. Não, e minimizar as vítimas. Mas a gente tem Porque que entender quem ouve uma fala, às vezes um recorte de fala, entende que a gente está aqui, pobrezinho do autor, não é isso? É uma prevenção. É uma prevenção para recidência, porque muitos poderão nem todo o autor de uma violência doméstica vai virar um autor de feminicídio depois. E nessa conversa ele nossa, não vai consumar aquilo ali. A gente verifica que, na realidade, no bate-papo hoje, a gente consegue trazer bastantes ideias e sugestões. E será que se fosse num cenário de Ministério Público, Judiciário, OAB sentado aqui, será que eles juntos não conseguiriam ter um diálogo e alguma eficácia? Será que não está faltando também um pouco de diálogo entre os poderes para que tenham alguma solução? Porque fazer uma audiência pública, gente, é muita gente, tá? E às vezes aquele diálogo ali não vai sair do papel. E, na verdade, né, de novo, fazendo um recorte de estudo, muitas vezes, tudo isso que nós estamos trazendo aqui, ele é visto como uma prática de feminismo. Exatamente. Então, mulheres posicionadas contra homens e querendo uma liberdade, né? Aquela liberdade que a gente sabe qual é o corte que vai cair lá na rede social. Mas, na verdade, é justamente o contrário. É ter a liberdade de ir, vir, fazer, acontecer, estar de forma igualitária, né? Então, olha, já se sabe, homens terão a Copa do Mundo, mulheres terão a Copa do Mundo. Exato. Homens estão ficando em casa cuidando dos filhos, mulheres também podem ficar cuidando dos filhos, né? Porque na medida em que a gente tem esse equilíbrio social, e aqui a gente vai estar falando de novo, dentro do ambiente escolar, dentro das famílias, de que maneira que isso de uma hora para outra vai virar um abuso, uma violência, um caso de feminicídio, é muito difícil.
quando existem ambientes equilibrados, dentro de condições mais ou menos equilibradas, porque a gente não vive num fantástico mundo de Bob aqui, que todo mundo é alienado, estando assim, olha, ai, minha vida é maravilhosa. Não. Mas na medida em que todos buscam a sua melhor versão, melhorar, evoluir, como vocês disseram, né? Ficou lá na cadeirinha do pensamento, os 90 dias. Cadeirinha do pensamento foi ótimo. Parou para pensar, tomou um choque de realidade, viu assim, olha só, não é mais isso que eu quero. E talvez não é mais essa mulher que eu quero ficar. Sim. Sensações de pertencimento, que a gente já falou aqui. A sensação de posse, que eu acho que é uma das mais enraizadas dentro desse contexto todo. Sensações emocionais de... Não é o vitimismo por si só, mas a inferioridade. E aqui eu também não estou falando de financeiro. Tudo isso são tão enraizados em todos nós, que podem ser homens ou mulheres. Tu falou de posse, eu me lembrei de uma coisa muito importante. A minha avó era advogada, né? Ela foi advogada por 62 anos. Ela é falecida. E quando a minha avó foi estudar direito, numa época onde mulheres sequer terminavam o colegial... Sequer tinha um CPF. Não era nem segundo grau, não era nem ensino médio ainda. Que honra pra família. Quando ela entrou numa faculdade a primeira vez, o marido dela, o meu avô, teve que assinar a permissão para que ela pudesse entrar. Ela se formou na região da Campanha, em Bagé, e foi da primeira turma onde teve mulheres, né? E aí a posse. E o meu avô teve que assinar. E aí eu vejo assim, o espaço que eu cresci, ele é diferenciado. Ele fez toda a diferença. Por isso que os ambientes, né? Os ambientes, porque eu não só tive uma avó que era uma mulher forte e precursora na época dela, eu também tive um avô, um homem que a apoiou. Ele por si nunca fez faculdade, mas ele apoiou para que ela fizesse. E isso também se diferencia lá atrás. Mas a questão da posse era porque, imagina um homem, ele tinha que assinar. Hoje nós podemos entrar na faculdade que quisermos, a hora que quisermos, do jeito que quisermos. E ele só assinou porque era um requisito na época. Era um requisito, ela não poderia estudar porque ela era uma mulher casada sem a permissão do marido. Exato. E pegando o gancho de permissão e que estamos cada vez mais ocupando os lugares que nós queremos, tem um índice de uns 70% em que as mulheres vítimas do feminicídio, elas estão em uma situação econômica melhor que os maridos. E essa vulnerabilidade dos homens faz com que eles matem elas. E aí um dos casos que eu trago em comparação, que é da minha dissertação no mestrado, é um caso que aconteceu numa das cidades do interior, em que a mulher estava trabalhando no feriado de Páscoa e o agressor dela foi até o trabalho dela matar ela. E ele era um desempregado. Por raiva, porque Né? Ela sustentava ela alimentava... Ela deixou 2 meninas e ela sustentava ele, ela estava trabalhando, e porque ela foi até um único bar que tinha aberto na cidade buscar um lanche com um colega de trabalho, ele acompanhava ela pelo celular e ele resolveu matar ela no dia que ela estava trabalhando. Então, os lugares que estamos ocupando, sim, isso incomoda os homens. Né? E esse é um índice grande, então isso também diferencia. Então, às vezes, até nós nos posicionarmos, isso incomoda. E aí é que tá, né? Quando a Júlia traz ali antes, olha, o direito de família, ele não é só o que tá ali dentro do processo, ele é muito mais a historinha que nos contam quando chegam. Então, assim, é o cliente que tu vai atender. E se tu ouve um lado só, a gente fala de verdades no mundo jurídico, uma verdade parcial, uma verdade inventada e todas aquelas questões. Mas quando a gente vai ouvir os dois lados da história, a gente verifica que sempre vai existir uma dinâmica, onde jamais vai existir um agressor sem uma vítima. E jamais o agressor vai ser só agressor e a vítima vai ser só vítima.
Porque nós estamos aqui falando justamente de relações interpessoais e de ambientes Sim. de conforto comuns. Por que é tão difícil sair disso? Por que ela fica porque quer, né? Porque justamente isso. Nesse perfil que tu trouxe agora, ela é independente financeiramente, ela provavelmente era que tinha o custeio da casa, era provavelmente uma mulher de perfil forte. E aí, por que ela deixou ou resolveu estar com uma pessoa que se sentia menor do que ela e que se sentia forte o suficiente para tentar impor as suas verdades, e já que não deu certo, ele foi lá e terminou com a vida dela. Terminou até com a base de sustento dele. Porque Terminou ela com que tudo. alimentava, ela que o vestia, ela que comprava a bebida dele, ela era a sua base. E aí, quando a gente está falando de questões muito mais amplas, que judiciário nenhum vai conseguir expor, a gente está falando justamente de pessoas que precisam estar envolvidas, e essa equipe multidisciplinar que nós trouxemos aqui e que parece ser o ponto-chave da nossa conversa, onde conversas claras e objetivas E de entre casos todos os concretos, né? Que a poderes. gente consegue visualizar no dia a dia o que está acontecendo. Que nem ontem. Não sei se eu falei no podcast ou foi antes do podcast, só para não ser repetitiva. Da questão de eu estar fazendo um reconhecimento de dissolução de união estável, onde a cliente, né, me chamou para fazer, né, vítima de violência. E ela me. Quando é esse tipo de situação, eu sempre peço a medida protetiva. E ela me encaminhou. E eu, óbvio que eu acesso, porque eu preciso entender. E aí, eu acessei ontem e vi que ele não foi intimado. Então, é sobre a gente entender e ter esse olhar que tem erros acontecendo e de nós como... Que nem eu falo, né? O direito de família ele é muito amplo. O direito de família, tu suspende uma visita do genitor por violência. Então, a gente tem que ter esse olhar dinâmico e entender também como que o Ministério Público vai se manifestar. É aquilo que a Natana falou. Tu não pode ficar com olhos fechados ou... eu não sei como é que se diz o nome aquele de cavalo que tu coloca. Que tu não consegue enxergar. Eu tenho que enxergar o que o Ministério Público vai pensar. Eu tenho que pensar como que a defesa do advogado contrário vai falar. Tem provas que eu nem junto. Não coloco, porque aquele momento não é o ideal. Então, é sobre a gente falar aqui de casos concretos, o que está acontecendo, de ter essa sensibilidade. E aí é diferente, porque a gente está na ponta, a gente está trabalhando, a gente está vendo o que está acontecendo. E os dados, a gente já Exato. tem o acesso todos os dias. Se ligar a TV, se ligar o rádio, se rolar a O barra do Instagram, vão aparecer dados todos os dias. Gurias, eu quero, assim, como um fechamento final, eu quero que vocês tragam o que de mais bacana vocês tiverem, assim, para trazer sobre tudo isso. Porque aqui nós tivemos uma percepção de vários ângulos, né? Do ambiente escolar, desse ambiente ainda que está em construção, dessa criança ou desse adolescente que já enxerga alguma coisa em casa e que, infelizmente, né, muitos se sentem incapazes de serem os salvadores, que dão aquele toquezinho para a mãe, para a tia, para o pai, e não se sentem capazes de modificar o mundo que estão. Porque aquilo que eles estão acostumados, para eles é o correto, né? Porque eles estão nesse meio, É a né? naturalização da Exato. violência. É um ciclo de naturalização da violência. Eu gosto de comparar a criança, o jovem, é como se fosse uma casa em construção. Eu não sou arquiteta, vocês também não, mas a gente sabe que para a gente construir uma casa térrea, um sobrado, um edifício, a gente tem que ter uma base muito sólida e ela é diferente para cada construção. Então, a criança até os 6 anos de idade, ela é a fundação. Ela é a base, porque aquilo que aquela criança aprender como certo e errado, aquilo vai repercutir nos restantes dos anos que ela tem para frente. Então, as pessoas falam muito, a família é a base. Gente, a família não é a base, nós não somos a base, nós somos os construtores.
A base, o fundamento é aquela criança, é aquilo que ela vai se tornar como pessoa, é o que ela está sedimentando dentro dela como construção. E nós, como pais, como professores que estamos dentro da escola, todos os agentes, eu costumo dizer que todos os agentes, o professor está na sala de aula, mas nós que trabalhamos no corpo diretivo, o pessoal da limpeza, o pessoal, todos que temos contato com os alunos, somos agentes educadores. E nós, com a família, é que somos os construtores que sedimentamos o crescimento dessa casa. Então, a gente vai começando por essa base, que é a infância. Então, para te não naturalizar essa violência, a base, ela não pode ter isso. Ela começa pela educação, passa pela escuta ativa. Aí, aquela criança vai entender dentro da escola que aquilo que ela vê dentro de casa é uma violência. Porque ela não percebe. Aquilo é naturalizado para ela. É naturalizado, exatamente. Júlia, tu já trouxe essa tua visão de mundo de advocacia. E a advocacia jovem? O que tu acha que pode dar como referência final, assim? O que o advogado jovem, esse que está começando agora, tipo a nossa colega Camila aqui, Camila já vai vir com essa bagagem toda de escola. Eu acho Mas para essa jovem advocacia que está cheia de esperança, que a gente sai super esperançoso. Cheio de esperança. Cheio de amor. Eu acredito muito na jovem advocacia, né? Porque ela é o futuro, né? E eu, como presidente da Jovem Advocacia e lidando hoje com esse tipo de processo, eu não vou dizer que é um nicho, mas eu acredito que a gente pode estudar mais sobre isso e colocar a Jovem Advocacia a saber lidar como ser um advogado neste papel como sociedade. A questão humana. Porque a gente precisa falar de humanização em questão humana, porque o meu rostinho, ele aparece ser novo. Eu tenho 32 anos, mas eu vejo a dificuldade de pessoas mais... de OABs mais velhas, um preconceito de a gente estar em alguma audiência e não ter aquele coleguismo, sabe? Aquela empatia. Exato. E aí tu vê a Natana falar que consegue estar defendendo o réu, porque é os direitos dele para que não seja... como é que eu posso utilizar a palavra? Cerceado. Ela consegue se colocar no lugar da vítima para que o dela também não. Então, que a gente tenha um olhar mais humanizado como jovem advocacia, que a gente vai entrar no mundo de sair bacharel e entrar advogado, mas que antes de mais nada a gente seja mais humanos, né? Porque ali tem uma história, tem uma vida. Perfeito. E que a gente seja a diferença onde a gente colocar a planta dos nossos pés. E é excelente essa tua colocação, Júlia, também, porque nós estamos aqui vivenciando todos os dias as inteligências artificiais. Que isso dá uma outra pauta para outra conversa, mas que eu trago também essa bandeira, assim, né? Do qual é que vai ser o nosso futuro da advocacia, como vão funcionar essas soluções de litígios futuramente, essa insegurança, né? Que a nossa segurança jurídica sempre foi um pouco capenga, no sentido de termos membros e pessoas atrás, né, com os nossos filtros, olhando cada processo. Mas eu acho que nós estamos num bom caminho sobre isso. Eu acho que nós quatro arrasamos. Muita solução aqui. Muita solução. Não, aqui entre nós, né? Só aqui entre nós. Eu acredito muito na jovem advocacia e eu acredito muito em quem vai comandar a máquina. Porque tem coisas que são indispensáveis, principalmente na justiça. Que é o olho no olho, que é tu sentir o juiz, que é tu sentir o promotor, o réu, a vítima. Quando apertar realmente uma vítima, né? Ou quando não, a prova já tá produzida, isso que basta. Então, esse feeling, eu acho que inteligência artificial nenhuma vai conseguir. Exato. E eu acho que é isso que me dá o gás, né? Isso que me dá o tesão para trabalhar, principalmente com o júri, é isso. É olhar no olho do jurado, é como eu vou usar a inteligência artificial numa apresentação que eu mostro, num vídeo que eu faço, numa dinâmica do ambiente que eu monto para mostrar para o jurado,
porque aquele jurado ele também já tá cansado só da minha voz, tá com saudade de mexer no celular dele, e aí, o advogado vai passar um vídeo ali. Já tem pessoas que são melhores vendo, outras ouvindo. Então, usar isso ao nosso favor. Sim. Né? Que a Jovem Advocacia possa contar como ferramentas e que a gente lute bastante. Acho que pelos nossos direitos não deixe nada passar. Vou começar por mim, finalizando com uma palavra-chave, tá? Para mim, eu acho que toda essa percepção e todas essas questões que nós trouxemos aqui sobre violência, sobre limites, sobre consciência, vou pegar meu caderninho aqui, políticas públicas, trouxemos aqui a multidisciplinariedade, que é tão importante, as palavras da vítima, os lugares, a sensação de pertencimento. E eu acho que de tudo isso, eu traria como palavra-chave, fechamento final, a consciência. E vocês? Uma palavra final. Cada uma vai dar uma palavra final. Eu traria a empatia. Tu falou conhecimento, né? Consciência. Consciência, conhecimento. A minha é educação. Com certeza. Eu acho que a gente não tem como finalizar de uma maneira tão natural, assim. Porque aqui daria muito pano para manga ainda. A gente poderia abrir vários leques. E talvez ficasse jurídico demais e cansativo demais se a gente batesse em tantos números horríveis que a gente tem escutado, em tantas formas de violência, em tantos atos de impunidade, em tantas formas de cerceamento de liberdade mesmo. E todas essas formas que nós trouxemos hoje, né, que elas sirvam para quem optar nos ver e nos ouvir. Como uma maneira e como um instrumento, como vocês bem disseram, né, um instrumento de mudança. Um instrumento para que possa ter esse olhar disciplinar, esse olhar ampliado, essa intenção de transformar algo. Pode ser dentro do ambiente escolar, pode ser dentro da família, pode ser dentro do seu processo, pode ser dentro da delegacia. E nós gostaríamos aqui de receber muitas sugestões, né? Porque nós estamos iniciando o primeiro episódio com um tema tão fundamental como esse, e tão em voga e tão pesado. Nós tentamos trazer aqui para ti de uma maneira um pouco mais leve, não muito técnica, mas que fosse discutido dentro da nossa visão de mundo. Porque aqui existe um monte de certo e errado, e nós tivemos a coragem suficiente para vir para frente das câmeras, colocar as nossas caras na tapa. Para dizer, olha, nós estamos aqui falando sobre um momento difícil e para dar para vocês também a oportunidade de fazer diferente. Então, ficam aqui os nossos canais oficiais de contato e principalmente de sugestão, porque nós estamos abertos aqui, da mesma maneira que a Camila abriu as portas da escola onde ela direciona para dizer, gurias, podem vir, vamos conversar mais sobre isso. Tu também abre as portas da tua vida e das tuas experiências para que possa transformar o teu mundo. Então, muito obrigada. Eu acho que nós tivemos E chega de violência, né? Chega de violência. Chega disso tudo. Até mais.